olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Despertar. O programa Despertar é realizado, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Estamos situados à rua 7 de setembro, 8h30, bem no centro da cidade. E o nosso programa é distribuído, levado até você pela nossa querida TV Prevê, também aqui da cidade de Bauru. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje temos a grande honra de receber ele, Sidney Fernandes, grande amigo, grande colaborador, palestrante, orador, escritor, aqui no nosso programa Despertar de hoje. Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sidney, eu já começo aqui, dando para a galera essa grande surpresa. Nesse mês de setembro você está lançando mais um livro, você já está aí com um grande número de lançamentos e o título é Jesus ou Cristo, Sidney. Como você chegou a esse título para essa sua nova publicação? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a confiança da editora SEAC, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, que teve a coragem de lançar tantos livros meus. Esse é o 18º livro. Tentando responder a sua pergunta, Theo, eu diria que na época de Jesus existiam muitas crianças que haviam recebido esse nome. Era um nome comum, Jesus. Agora, no começo, Jesus era... Não é que eu vou dizer que ele é ilustre e desconhecido. Não, ele era totalmente desconhecido. Poderia ser considerado, vamos dizer, um rabi, um vidente, um profeta respeitado pelo judaísmo, mas no máximo seria um conturbador de ordem. Estava trazendo uma mensagem assim... Um anarquista. Um anarquista, revolucionária para a época dele. E, na verdade, não era considerado o Cristo. Mas por que Cristo? Cristo era o enviado, já profetizado, dizendo que viria salvar a humanidade. E surgiram, Theo, vários Cristos nessa época, indivíduos que se arvoravam em ser o salvador do planeta Terra. E também, assim, Jesus ou Cristo, Sidney, para nós, assim, leigos, que não temos estudado tanto como você, eles não são a mesma pessoa? Então, para nós agora sim, mas apenas no primeiro século, passaram-se muitos anos, para que Jesus fosse considerado o Cristo. Tá. Até então, ele era desconhecido. Ninguém sabia de Jesus. E muitos outros, como já falei na resposta anterior, alimentaram a pretensão, alimentaram a presunção de que eles eram salvadores. E com o passar do tempo, somente Jesus que recebeu esse título de Cristo, que era o Salvador esperado pela humanidade. E nessa questão que você fala, de desconhecido e tudo mais, quando foi o momento que ele saiu do anonimato para chegar já em direção a esse título aí? A partir do momento que Paulo de Tarso, que nós sabemos, era um perseguidor dos cristãos, Jesus já havia morrido, e Paulo de Tarso continuava entrando nas casas, pegando as mulheres e crianças pelos cabelos, açoitando-os em praça pública, simplesmente porque eles seguiam a doutrina do Cristo, simplesmente porque eram cristãos. Ora, imagine você, um indivíduo desses, uma rocha inabalável, irascível, de repente ele está indo de Jerusalém para a cidade de Damasco, e no meio do caminho, eu não sei bem a montaria que ele estava, mas costuma-se dizer que ele caiu do cavalo. E a partir dali, ele viu uma luz muito forte que o cegou e ouviu as célebres palavras que mudariam a sua vida. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego, foi para Damasco. Ananias
até a contragosto, curou da cegueira Ananias quando recebeu a incumbência de Jesus. O senhor tem certeza que o senhor quer que eu cure esse indivíduo que está nos perseguindo, que está acabando, tentando acabar com o cristianismo? E veio a célebre resposta de Jesus de que Saulo, depois Paulo, era o vaso escolhido. Tudo isso para dizer que sem Paulo de Tarso, sem o trabalho maravilhoso que ele fez a partir da sua conversão, tanto em volta do mar Mediterrâneo como além dessas fronteiras, sem Paulo de Tarso não existiria Jesus. Nós não saberíamos dele. Mesmo porque os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e o de João, foram sair somente décadas mais tarde para poder falar de Jesus. Então, sem Paulo de Tarso, não existiria Jesus. E vice-versa. Porque se não fosse Jesus aparecer para Saulo, que depois tornou-se Paulo, por que Tarso? Porque ele havia nascido na cidade de Tarso. Sem Jesus, nós nem lembraríamos de Paulo. E sem Paulo, nós não saberíamos da existência de Jesus Cristo, que veio realmente para mudar a história da humanidade. Então quer dizer que Jesus ganhou grande notoriedade, não ali, onde ele passou tudo bem, mas ganhou grande notoriedade no mundo, assim dizendo, depois de sua morte, muito tempo depois, né? Na verdade, Jesus era um desconhecido. Somente no primeiro século que, com o trabalho de Paulo, ele era um grande orador, ele espalhou a mensagem cristã, abriu igrejas, e ele tornou-se o símbolo do cristianismo. A partir dali que Jesus se tornou conhecido. E a partir dali que ele recebeu o título de Cristo, porque passaram a estudar, a pensar, a reconhecer, tanto na sua mensagem como nos seus exemplos, nos milagres por ele realizados, que ele realmente era o grande enviado de Deus para trazer uma nova regra, para trazer a sua revelação para os homens da terra. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nosso primeiro apoio cultural, e na sequência uma pergunta, das quais geram muitas dúvidas sobre a existência de Jesus. A gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes sobre mais um lançamento, o seu novo livro, Jesus ou Cristo. Sidney, muitas dúvidas são geradas, né? Temos até ainda uma pergunta sobre essa dúvida que é gerada sobre a existência de Jesus. Mas por que não se encontra nada assim documentado, nada histórico escrito sobre o Mestre? Bom, depois da morte de Jesus, ocorreu uma devastação, uma morte de mais de 1 milhão de judeus. A única coisa que ficou em pé foi o Muro das Lamentações, que hoje é objeto assim de culto, né, de respeito
por todas as criaturas da terra. Mas com isso, desapareceram, riscaram do mapa todos os documentos da época de Jerusalém, as bibliotecas, enfim, acabaram com todos os documentos. E não ficou nenhum resquício. Por isso que hoje os antropólogos, os pensadores, os filósofos não encontram documentação assim específica sobre Jesus. Sidney, e por que os historiadores, vez ou outra, a gente já conversou com isso em alguns programas Fagulhas de Luz, sempre vez ou outra aparece aí uma dúvida, será que Jesus existiu, por quê, não sei o quê, não tem, como você disse, não tem nada histórico escrito a não ser a história de Paulo e dos evangelistas. Por que tem sempre essa questão, Sidney? Exatamente por isso, porque não há documento específico falando de Jesus. Não tem um RG ali, né? Isso. E o que não invalida a crença filosófica da existência de Jesus é que quando várias pessoas, vários escritores, várias criaturas falam a mesma coisa sobre um personagem, e muito tempo depois, né? Isso, sem que eles se comuniquem entre si, nós temos ali indícios fortes da existência de Jesus. No meu livro, eu cito alguns documentos romanos que falam expressamente sobre o cristianismo, sobre os cristãos. Ora, não haveria o cristianismo sem ter existido o Cristo. Uhum. Mas realmente, somente quando você encontra assim várias notícias a respeito de um mesmo personagem, para ter certeza de que ele existiu. Com Allan Kardec aconteceu mais ou menos isso. Quando ele foi codificar a doutrina, ele mandava a pergunta que ele pretendia colocar em O Livro dos Espíritos, mandava para vários médiuns do sul da França, mandava para países ali da Europa, para a Alemanha, e médiuns que não se conheciam e que não se comunicavam entre si. Então, deles vinham as mesmas respostas, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido. Daí, nós temos a consciência de que há por trás dessas criaturas que não se comunicam a mesma fonte de referência em relação às coisas que os espíritos estavam trazendo. Enfim, várias pessoas que não se conheciam davam a mesma resposta. Com isso, Kardec tinha certeza de que realmente deveria acreditar naquela mensagem que o Espírito estava trazendo. Ora, em relação a Jesus, nós encontramos fartas citações e nem sempre constantes dos evangelhos. E isso dá ao filólogo, ao intérprete, aos filósofos, aos historiadores, aos antropólogos, a certeza da existência de um personagem chamado Jesus, que com o tempo foi considerado o Cristo. É o elemento, a criatura, o enviado de Deus para trazer uma nova revelação, a revelação do amor para o planeta Terra. Ô Sidney, e depois, né, da morte de Jesus, quando o cristianismo chegou a se tornar ali a religião oficial, o que o Constantino tem a ver com toda essa história e a preservação dessa pureza do que Jesus deixou de mensagem para a gente? Bem, Constantino, em dado momento, queria fazer assim uma média, né? Queria politicamente ficar bem para poder unir todo o reinado romano, todos os súditos, que eram criaturas de várias origens. Uma das soluções encontradas por ele, foi a que ele seguiu, foi a de tornar o cristianismo a religião oficial segundo o Império Romano. E em dado momento,
ele teria levado em consideração uma proposta de um teólogo chamado Atanásio de Alexandria, que passou a considerar Jesus como sendo Deus. E aí ele construiu assim uma imagem bem interessante, a de Deus, o Pai, a de Jesus, segundo ele Deus também, e o Espírito Santo. Estava consagrada a chamada Santíssima Trindade. Então ele comprou a ideia e com isso ele deu assim ênfase, muita ênfase ao cristianismo e a Jesus, que a partir dali deslanchou como sendo realmente o Cristo verdadeiro que veio à Terra. E sobre Jesus, a gente tem, muitas pessoas têm muitas dúvidas, principalmente na questão do sumiço, né, Sidney? Foi crucificado, depois foi ali para o sepulcro, não tem ali um túmulo com os restos mortais, como se explica isso? Bem, na verdade, esse sumiço a que você se refere aconteceu já no século XIX. As pessoas cansadas de sofrer vamos dizer assim, os escândalos da Inquisição, eles faziam a seguinte ideia. Ora, quem eram os inquisidores? Eram cristãos, eram discípulos de Jesus. Ora, se esse pessoal está fazendo essas barbaridades, essas torturas, essas mortes, essas prisões... Em nome dele? Em nome de Jesus, então Jesus era uma farsa. Porque ele estaria inspirando todas essas barbaridades, e eram barbaridades mesmo. Eles saíam com as chamadas cruzadas, com o intuito de reaver os territórios santos. Eles saíam matando, queimando. Assim, foi mais ou menos o que o Hitler fez depois? Sim, mas só que eles tinham a ideia de colocar, de fazer tudo isso em nome de Jesus. Na base do ou crê ou morre. Ou morre. Ora, isso fez com que as pessoas passassem a ver a religião cristã e o próprio Cristo, e por extensão o próprio Deus, como inexistente. Porque um Deus que tem um filho que patrocinou e alimentou aqueles atos bárbaros não poderia existir. Verdade. Daí, esse foi o ambiente que encontrou Allan Kardec no século XIX, na França. Esse foi o ambiente que ele encontrou quando começou a receber as informações dos espíritos, trazendo o espiritismo, codificando o espiritismo, que seria a revivescência do cristianismo, a revivescência dos valores morais do Cristo, que estavam totalmente esquecidos, relegados para um plano secundário. Trazendo para nós a imagem real de Jesus, né? A imagem real, a do Cristo, que poderíamos falar isso no bloco seguinte, que Constantino, na verdade, a partir do momento que tornou o cristianismo oficial, a religião oficial, infelizmente deturpou a mensagem de Jesus. Vamos para mais um intervalo, nosso segundo apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do Despertar de hoje.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando do mais recente lançamento de Sidney Fernandes, Jesus ou Cristo. Sidney, você encerrou o bloco anterior falando sobre uma certa deturpação que aconteceu com o cristianismo. Dá para você arrematar um pouco melhor essa situação para a gente? Bem, antes de responder, eu queria lembrar que o meu livro Jesus ou Cristo não fala somente de Jesus. Na primeira parte, sim, fala de Jesus, mas depois trazemos assim aspectos fundamentais da vida desenvolvidos, é claro, sob a ótica cristã. Sobre Constantino e a unificação em torno do cristianismo. O cristianismo tornou-se a religião oficial, defendida pelo imperador romano Constantino. Mas, na verdade, nós sabemos que ele fez isso por motivos políticos. Ele queria unificar os indivíduos que estavam sob o reinado de Roma, sob o poder de Roma, numa concepção só. Mas aí ele teve que fazer algumas concessões. Então, os indivíduos os pagãos principalmente, que tinham os seus hábitos, as suas crenças, os seus rituais, foram trazidos como se fossem do cristianismo. Daí surgiram alguns cultos, né, que até hoje persistem, como sendo do Cristo. Mas, na verdade, foi vamos dizer assim, uma concessão de Constantino para fazer uma média política com o pessoal da época. E esses rituais, que não estão no Espiritismo, estão em várias outras religiões que persistem até hoje. Sidney, e falando um pouco já mais dentro do Espiritismo, 2 nomes para você. O que Emmanuel fala sobre Jesus e como Kardec define Jesus? Bem, eu gostaria para poder ser fiel ao texto, ao texto, buscá-lo aqui para você. Emmanuel evidencia a perfeita identidade de Jesus com Deus na marcha evolutiva da Terra, sem necessariamente confundi-lo com o Criador, mas coloca Jesus com os valores divinos da hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Em palavras mais simples, Emmanuel considera Jesus o espírito mais perfeito que passou pela Terra, sem confundi-lo com Deus, e coloca-o como sendo um líder, o governador moral deste planeta, que está coordenando não somente aqui o Ocidente, onde Jesus é conhecido, mas o planeta Terra todo. Desde 6.000 anos antes de Jesus nascer, ele já começou a mandar os seus emissários, os chamados videntes, profetas, que vinham preparar a vinda de Jesus à Terra. Um dos maiores dele foi o próprio Moisés, que trouxe a lei da justiça, que foi um grande progresso da humanidade naquela época. Você me pergunta também sobre Allan Kardec. E Allan Kardec fala sobre Jesus de uma maneira bastante, vamos dizer assim, correta. Definiu-o como espírito superior, de ordem elevada, muito acima da humanidade, atribuindo-lhe a condição de enviado de Deus, que era o Cristo, sem supô-lo como Deus. Ele foi mais que um profeta, porquanto um Messias divino. Então, esses 2 espíritos, né, Emmanuel e Kardec, apresentam o seu pleito de respeito em relação a Jesus, considerando-o o espírito mais perfeito que passou pela Terra, considerando-o como o governador moral de todo o planeta Terra e que está coordenando todas as religiões, todos os movimentos, para que o homem desperte para os seus reais valores, desperte para as leis de Deus, que não são desta ou daquela religião. Elas são leis naturais, criadas por Deus.
e nós temos que aprender o caminho para segui-las. Sidney, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Despertar. A pergunta que eu queria deixar final para você, usar o tempo que resta do nosso programa, é a seguinte: qual a mensagem que você procurou passar em seu novo livro? A primeira é realmente a de que Jesus é essa criatura que já era perfeito quando a Terra deslocou-se há 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando a Terra deslocou-se do Sol e começou a esfriar para dar condições de habitabilidade para nós, que estávamos ainda rastejando, estávamos evoluindo, tanto sob aspecto físico, para chegar ao corpo que temos hoje, como sob aspecto espiritual. Nós éramos princípios espirituais que depois adquiriram consciência, pensamento contínuo. Nessa época, Jesus já era puro e perfeito. Daí a designação dele como governador moral do planeta Terra. Ah, mas Jesus não é conhecido muito lá no Oriente. Mas não importa. O Evangelho segundo o Espiritismo é a concentração da moral de Jesus, a mensagem de Jesus, que pode ser colocada em qualquer planeta, qualquer país do planeta Terra, vai ser respeitada, porque vai coincidir com os mesmos valores de qualquer criatura da Terra que queira coordenar-se, equiparar-se, obedecer aos princípios divinos, às leis de Deus na Terra. Se queremos estar de bem com Deus, se queremos crescer, evoluir, e além desta vida termos novas oportunidades de evolução, temos que seguir o Cristo, seja ele considerado como Jesus aqui deste lado do hemisfério da Terra, como em qualquer outra parte do planeta. Jesus está presente em todas as religiões, em todas as leis que trazem de volta a sua mensagem enviado de Deus aqui na Terra. E nós estaremos de volta na próxima semana para mais uma edição do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Fiquem todos bem e até lá.